Bom dia! Hoje, no nosso encontro, vamos conversar sobre um tema que parece complicado, mas que está muito presente no nosso dia a dia: os sistemas econômicos. Já ouviu falar em socialismo, comunismo e capitalismo, não é mesmo? Às vezes, esses nomes aparecem nos jornais, nas conversas, e podem gerar um pouco de confusão. Mas, de forma bem simples, eles são apenas maneiras diferentes de organizar uma sociedade. Cada sistema tem uma ideia diferente sobre quem deve ser o dono das coisas, como as fábricas e as terras, e como a riqueza que o país produz deve ser dividida entre as pessoas. É como se fossem as regras do jogo da economia de um país. Cada um desses sistemas propõe um caminho diferente para o desenvolvimento e o bem-estar das pessoas. O capitalismo, por exemplo, valoriza muito a liberdade individual e a propriedade privada. Nele, as empresas e os negócios pertencem a pessoas ou a grupos, e o objetivo principal é o lucro. Já o socialismo pensa mais no coletivo. A ideia é que os recursos mais importantes do país sejam controlados pelo Estado para garantir que todos tenham acesso a serviços essenciais, como saúde e educação. O comunismo, por sua vez, é um ideal ainda mais profundo, que busca uma sociedade totalmente igualitária, sem classes sociais e sem a existência de um Estado como o conhecemos hoje. É importante entender que, na prática, é muito difícil encontrar um país que seja 100% capitalista, socialista ou comunista. A maioria dos países hoje em dia mistura um pouco de cada um desses sistemas. Pense no Brasil. Temos muitas empresas privadas, o que é uma característica do capitalismo, mas o governo também oferece serviços públicos, como o SUS, que tem uma inspiração mais social. Essa mistura de ideias é o que chamamos de economia mista. Compreender as bases de cada sistema nos ajuda a entender melhor o mundo em que vivemos e as diferentes formas de pensar a sociedade e a economia. Ao longo do nosso papo de hoje, vamos explorar cada um desses caminhos com mais calma. Vamos ver como cada sistema funciona, quais são seus pontos principais e como eles afetam a vida das pessoas nos países que os adotam. Nosso objetivo aqui não é dizer qual é o melhor ou o pior, mas sim trazer informação de qualidade para que você possa formar a sua própria opinião sobre o assunto. Afinal, conhecimento é a melhor ferramenta que temos para entender as notícias, participar das discussões e exercer nossa cidadania de forma consciente. Então, vamos juntos desvendar esses conceitos? Vamos começar falando sobre o socialismo. A principal ideia do socialismo é colocar o bem-estar da coletividade em primeiro lugar. Nesse sistema, o governo tem um papel muito importante. Ele controla os principais meios de produção, como as grandes indústrias, os bancos e as fontes de energia. O objetivo não é o lucro de uma pessoa ou de uma empresa, mas sim garantir que a riqueza produzida seja distribuída de uma forma mais justa entre toda a população. A teoria socialista acredita que, se o Estado administrar esses recursos, ele pode evitar as grandes desigualdades que vemos em outros sistemas e garantir uma vida digna para todos os cidadãos. Um exemplo interessante para a gente observar são os países nórdicos, como a Suécia. Embora eles tenham uma economia de mercado forte, com empresas privadas famosas no mundo todo, eles são conhecidos como social-democracias. Isso significa que eles misturam elementos do capitalismo com fortes políticas sociais. O governo sueco cobra impostos altos, mas esse dinheiro é revertido em serviços públicos de altíssima qualidade para todos. Lá, a população tem acesso gratuito a excelentes sistemas de saúde e educação, desde a creche até a universidade. Além disso, existem benefícios como licença maternidade e paternidade longas e um forte seguro-desemprego. A lógica por trás do socialismo é reduzir as diferenças entre os mais ricos e os mais pobres. A ideia é criar uma rede de proteção social para que ninguém fique desamparado. Isso significa que, mesmo que alguém perca o emprego ou fique doente, o Estado estará lá para oferecer suporte.
Os defensores do sistema argumentam que isso cria uma sociedade mais segura, coesa e feliz, onde as pessoas têm mais oportunidades de se desenvolver, independentemente da família em que nasceram. É uma busca por um equilíbrio entre a liberdade individual e a responsabilidade coletiva, onde o sucesso do país é medido pelo bem-estar de todos, e não apenas pelo crescimento econômico. Claro que esse sistema também enfrenta críticas. Alguns dizem que a alta carga de impostos pode desestimular o empreendedorismo e a inovação, já que uma parte maior dos lucros vai para o governo. Outra preocupação é que um Estado muito grande e centralizador pode se tornar ineficiente e burocrático, demorando para responder às necessidades da população. O debate é justamente sobre encontrar o ponto certo. Qual o tamanho ideal do Estado? Como garantir eficiência nos serviços públicos? São perguntas importantes que os países que seguem esse modelo estão sempre tentando responder para aprimorar seu sistema e garantir o melhor para seus cidadãos. Agora, vamos falar sobre o comunismo, que muitas vezes é confundido com o socialismo, mas tem diferenças bem importantes. Na teoria, o comunismo é visto como o estágio final do socialismo. O grande pensador por trás dessa ideia, Karl Marx, imaginou uma sociedade perfeita, completamente igualitária. Nesse mundo ideal, não existiriam mais classes sociais, ou seja, ninguém seria mais rico ou mais pobre que o outro. A propriedade privada dos meios de produção, como fábricas e terras, deixaria de existir. Tudo pertenceria à comunidade como um todo, e cada pessoa contribuiria com o que pudesse e receberia aquilo de que precisasse. Seria o fim da exploração do homem pelo homem. Um país que historicamente é associado ao comunismo é a China. No entanto, é fundamental entender que a China de hoje é muito diferente do ideal comunista teórico. Após a revolução liderada por Mao Tse-tung, o país tentou implementar um modelo comunista radical, com controle total do Estado sobre a economia e a vida das pessoas. O Partido Comunista Chinês ainda governa o país com um sistema de partido único, controlando a política e a sociedade de forma rígida. Porém, nas últimas décadas, a China abriu sua economia de uma maneira surpreendente, adotando muitas práticas capitalistas. Eles chamam isso de socialismo com características chinesas. Essa mudança transformou a China em uma potência econômica global. Hoje, o país tem algumas das maiores empresas privadas do mundo e um mercado consumidor gigantesco. Essa mistura é complexa. Por um lado, o Partido Comunista mantém um controle político firme, sem oposição e com pouca liberdade de expressão para os cidadãos. Por outro lado, a economia é extremamente dinâmica e competitiva, o que gerou um crescimento impressionante e tirou milhões de pessoas da pobreza. A China mostra como a teoria comunista pode ser muito diferente da sua aplicação prática, adaptando-se e se transformando ao longo do tempo de maneiras que nem Marx poderia ter previsto. Na teoria comunista, o próprio Estado deixaria de ser necessário em algum momento, pois as pessoas viveriam em harmonia e se autogerenciariam. No entanto, nos países que tentaram aplicar o comunismo, o que se viu foi o contrário. Um Estado extremamente forte e centralizador, que controla todos os aspectos da vida. Os críticos apontam que essa concentração de poder nas mãos de um partido único historicamente levou a regimes autoritários, à falta de liberdades individuais e a crises econômicas. A busca por uma utopia de igualdade total, na prática, muitas vezes se mostrou um caminho difícil e cheio de contradições. Por fim, vamos conversar sobre o capitalismo, o sistema econômico mais presente no mundo hoje. A base do capitalismo é a propriedade privada e a liberdade de mercado. Isso significa que as pessoas e as empresas têm o direito de possuir bens, fábricas e negócios. O motor desse sistema é a competição.
As empresas competem entre si para oferecer os melhores produtos pelos melhores preços, e os consumidores são livres para escolher o que querem comprar. O objetivo principal é o lucro, que, segundo os defensores do sistema, funciona como um grande incentivo para a inovação, a eficiência e o trabalho duro. A ideia é que, quando todos buscam seu próprio interesse, a sociedade como um todo se beneficia. O maior exemplo de uma nação capitalista são os Estados Unidos. Desde a sua fundação, o país valoriza muito o espírito empreendedor e a ideia de que qualquer pessoa com esforço pode alcançar o sucesso. O famoso sonho americano. A economia americana é marcada por empresas gigantescas e inovadoras que mudaram o mundo, como Apple, Google e Amazon. A livre iniciativa é muito forte, e o governo, em geral, interfere menos na economia do que em países socialistas. Essa liberdade econômica permitiu um crescimento espetacular e transformou os Estados Unidos na maior potência econômica do planeta, com um alto padrão de vida para uma parte significativa de sua população. No entanto, o capitalismo também tem seus desafios e críticas. Uma das principais preocupações é a desigualdade social. Como o foco é o acúmulo de riqueza, o sistema pode criar uma grande distância entre os muito ricos e os muito pobres. Nos Estados Unidos, por exemplo, enquanto alguns acumulam fortunas bilionárias, muitos outros trabalhadores lutam para pagar as contas, sem acesso a um sistema de saúde público e universal, ou a uma educação superior acessível. Essa desigualdade pode gerar tensões sociais e questionamentos sobre a justiça do sistema, mostrando que a riqueza gerada nem sempre é distribuída de forma ampla. Em resumo, o capitalismo incentiva a inovação e o crescimento como nenhum outro sistema, mas seu grande desafio é como lidar com as consequências sociais dessa liberdade econômica. A busca pelo lucro pode levar a crises econômicas, como vimos em 2008, e também a problemas ambientais, quando o crescimento não é sustentável. Por isso, hoje, a maioria dos países capitalistas, incluindo os Estados Unidos, adota regulações e programas sociais para tentar amenizar esses problemas. O debate contínuo é sobre como equilibrar a liberdade do mercado com a necessidade de proteger os mais vulneráveis e garantir uma sociedade mais justa e estável para todos.